Pois é, Deus vai plantando uma inspiração no coração da gente aos poucos, vai construindo aos pouquinhos. Eu era seminarista no Rio de Janeiro, no Seminário São José, quando eu ouvi um professor meu, sacerdote, partilhando sobre a experiência de um santo, um dos santos da nossa igreja, que agora há pouco tempo uma pessoa me disse que é Santo Antão, porque eu guardei o episódio, mas não tinha guardado o nome do santo. E diz que ele sofria ataques no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, tão violentos, ataques da tentação, tão violentos, que se manifestavam no corpo dele, inclusive. Ele caía no chão, se contorcendo, muitas vezes convulsionando, e naquela hora ele não conseguia fazer nenhuma oração, nem sequer conseguia pronunciar o nome de Jesus. Sabendo disso, ele mandou gravar em algo que ele podia trazer sempre junto do peito, mandou gravar aquela oração que ele mais gostaria de fazer naquela hora de dificuldade. E todas as vezes que ele percebia que aquele ataque ia acontecer, ele agarrava a sua oração, como eu estou fazendo aqui com a medalha agora, né? Ele agarrava, porque já estava junto do peito, e batia contra o coração como quem diz: meu Deus, agora em que eu não posso rezar, em que os meus pensamentos não me obedecem, tudo que eu tenho para lhe pedir está aqui. Atende esta minha oração. E eu pensava comigo, eu preciso de uma oração como essa. Porque tem momentos que eu não consigo rezar, tem momentos que parece que nem os meus pensamentos me obedecem. Quantas vezes eu não caí convulsionando, como o Santo Antão, mas por dentro eu me sentia derrotado, prostrado, enfraquecido. Falei, eu quero esta oração para mim. E nunca me esqueci deste episódio. Passado alguns anos, eu ouvi uma outra coisa sobre um outro santo, São Bento. Diz que São Bento era leigo, como eu, como você. São Bento não era padre. E São Bento não entrou para uma ordem. Não tinha a ordem de São Bento quando ele entrou, porque foi ele que fundou, né? Então São Bento, ele simplesmente, como eu, como você, uma pessoa normal, comum, se retirou para viver uma vida de oração e trabalho. E essa vida, vivida com tanta autenticidade, com tanta simplicidade, foi atraindo outras pessoas. Quando São Bento percebeu, a casa em que ele morava retirada, uma casa na montanha, já não cabia de monges. E Deus foi falando ao coração dele que ele precisava expandir o mosteiro. Mas como expandir um mosteiro na montanha? Ele via que era possível crescer alguma coisa só para um dos lados. Então chamou os pedreiros, chamou o mestre de obras. Os monges iam, oração e trabalho, a vocação, os monges iam ajudar. Mas ao final de um dia inteiro de tentativas, o mestre de obra, acompanhado dos pedreiros e dos monges, todos chegaram a ele e disseram, olha, não vamos poder cumprir esse projeto, porque ao lado do mosteiro, onde se pode crescer, expandir, há uma rocha que ninguém, inexplicavelmente, ninguém consegue nem partir, nem mover. E São Bento, tendo recebido essa notícia de um especialista, de um mestre de obras, alguém que a vida inteira tinha trabalhado com isso, poderia se acomodar e dizer assim, não, se ele disse que não tem jeito, é porque não tem jeito. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca se conformam com esse tipo de resposta. São Bento pediu, me levem até lá. E chegando diante daquele obstáculo, porque sempre que a gente quer fazer a vontade de Deus na nossa vida, seja manter um matrimônio, seja educar bem um filho, seja trabalhar com responsabilidade, construir algo bom, sempre há um obstáculo para nos impedir, sempre há. E São Bento pediu, me levem lá diante desse obstáculo. E chegando lá, ele fez o que todos nós deveríamos fazer diante dos obstáculos que se põem no nosso caminho. Ele rezou. E quando ele rezou, Deus deu a ele, no seu íntimo, no seu coração, uma imagem. Ele viu um demônio assentado sobre aquela pedra. E estendendo a mão, ele fez uma oração, provavelmente esta que está na medalha, que diz, a cruz sagrada seja minha luz,
não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E fazendo o sinal da cruz, pediu a uns 2 monges que estavam ali do lado que tentassem remover a rocha, que dezenas de pessoas não conseguiram nem com auxílio de máquinas. E 2 conseguiram sozinhos, depois da oração, o que muitos não haviam conseguido sem a oração. Às vezes o demônio, a tentação se assenta sobre um obstáculo natural da vida da gente, e se nós não enfrentarmos essa luta pela oração, a nossa vida não vai avançar. Você vai ficar atado, amarrado, travado, engessado. Então, ouvindo isso, eu pensava como seria bom, né? Ter essas 2 coisas que eu pudesse trazer junto do peito. Esta oração, mas também aquela uma que eu gostaria de fazer naqueles momentos mais difíceis. E Deus foi me inspirando esta palavra que está aberta na casa de muitas pessoas, de centenas de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, que é o Salmo 90. Porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Então se chama medalha das 2 cruzes, porque de um lado você vê aqui a cruz junto da oração de São Bento, junto da oração poderosíssima de proteção e de exorcismo. O que esta oração faz? Ela clama a Deus para que mande o mal para longe de nós. É um pedido de proteção divina sobre a nossa vida. E aqui do outro lado, você vê o Salmo 90 que diz, que traz uma promessa de Deus. Porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Como tem a cruz de um lado e a cruz do outro, ela recebe o nome de medalha das 2 cruzes. E eu, pessoalmente, costumo rezar assim. Quando as lutas são dentro de mim, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, quando a tentação não me deixa, quando eu me sinto inclinado para o pecado, quando as perturbações vêm contaminar o meu sono, o meu sonho, quando as preocupações não me deixam, eu uso o exorcismo virado para dentro do meu coração, onde as batalhas são mais violentas. E quando os ataques vêm de fora, pelo ciúme, pela inveja, por uma pessoa que quer me fazer o mal, ou que luta contra as boas intenções que eu tenho, até mesmo de evangelização, eu ponho o exorcismo para fora, pedindo a Deus que aqueles que querem o meu mal, nem mesmo possam chegar perto de mim. Gente, e eu digo a você, é realmente uma poderosa oração a que nós trazemos nesta medalhinha. Não é? Então, muitas pessoas entenderam isso, têm feito uma experiência de oração até mesmo milagrosa com esta medalha. É a medalha em si? Não. Um cordão de couro, gente, uma pecinha de metal. Mas o que ela significa diante de Deus e o que nós assumimos diante de Deus. A Santa Cruz do Senhor desperta algo de Deus em nós e nos desperta para Deus. Um pouco isso. E muitas